Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua casa, na sua família. Que bom que você está tendo a oportunidade, cada dia, de conhecer a palavra de Deus. E nós podemos cantar 396, cegueira e vista. Nós podemos enxergar, porque Deus nos alcançou com a luz da sua palavra. Nós vamos cantar esse cântico. Longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Vamos ao estudo das bem-aventuranças no Sermão do Monte de Mateus capítulo 5. Hoje vamos diretamente ao versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. É a condição de ver a Deus, é estar limpo de coração. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, queridos, nós todos somos pecadores, mas sem nos lavarmos no sangue de Jesus, não teremos condição de ver a Deus. Para ir para o reino dos céus e ver a Deus, nós precisamos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o que é necessário? Confessar pecados, reconhecer pecados e levá-los à cruz. Essa é a condição para vermos a Deus. Então vamos para Russell Shedd, A Felicidade Segundo Jesus. Vamos recordar algumas coisas que nós já estudamos sobre ser limpos de coração. Como devemos purificar o coração? Primeiro, a pureza sexual. Talvez nós pensemos, mas isso não é tão importante, o corpo não é tão importante, o espírito é que importa. Não. Na condição de conversão de Atos, o livro de Atos, ele fala pelo menos 2 vezes bem claro o que se exigiu dos novos convertidos. Os presbíteros reuniram, a igreja, a liderança reuniu em Atos, havia muitas conversões e a primeira coisa que precisava acontecer é deixar as relações sexuais ilícitas. É a primeira condição para um convertido. Tem pessoas que continuam numa vida sexual ilícita, morando juntos sem casar, uma vida sexual errada, sem compromisso com Deus, pensando que podem viver assim
do jeito que querem, mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus ensinou nesse sermão que filtrar os pensamentos deve ser uma prioridade para o homem de Deus. Temos que renovar nossos pensamentos com a palavra de Deus ao aceitar Jesus, seguir o livro de Jesus. Então a gente tem que tomar cuidado. Olhar com intenção impura já é adultério, que diz Mateus 5:28. Imagine você estar praticando a lascívia, desejo sexual errado. O desejo com alguém casado, fora dos padrões de Deus, um desejo sexual errado. Se só a intenção já é adultério, então nós temos que limpar o nosso coração, com a ajuda de Deus, deixar os relacionamentos errados. Isso é ser limpo de coração. Então é a primeira coisa. Segunda coisa, a pureza de coração, primeiro mandamento. Visto que a palavra de Deus diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando Jesus resumiu a lei, quando a gente vê lá em Mateus 22, quando ele vai resumir a lei, quando eles perguntam qual que é o grande mandamento, ele diz, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele estava citando o texto de Deuteronômio 6:5. O primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o coração. Não basta apenas decorar versículos, ter uma religiosidade de boca para fora, frequentar a igreja. É preciso o coração. Se não for de outra forma, nós não vamos estar agradando a Deus. A contaminação fundamental do coração provém do egoísmo idólatra, do amor próprio. O primeiro mandamento, portanto, requer que amemos a Deus de todo o coração. Se sinceramente rendermos nosso coração a Jesus Cristo e desejarmos realmente seu senhorio sobre nossa vida, os ídolos começarão a cair. Nos 10 mandamentos diz, não terás outros deuses diante de mim. Às vezes a gente acha assim, quando Deus manda, ama o teu próximo como a ti mesmo. Muita gente defende a ideia que a gente precisa cultivar o amor próprio, que todo ser humano ama a si mesmo. Até quando ele se suicida é por amor a si mesmo, porque não aguenta mais a dor. É por amor a si mesmo. Todo ser humano ele tem o sentimento, a atitude também de defesa própria. Amar a si mesmo é algo que nós temos. A gente quer ser amado por outras pessoas, mas a gente ama a si mesmo. Se a gente amar o outro como ama a si mesmo, estaremos cumprindo o mandamento. Mas o perigo é amar a si mesmo demais. Isso se tornar uma idolatria. O que importa é a minha vontade, o que importa é eu estar feliz. Então, se eu sinto um certo incômodo, eu não quero fazer. Mas é difícil para mim. Eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que fazer aquilo. Então, por isso que Jesus falou, quem quiser seguir a Jesus tem que negar-se a si mesmo dia a dia. Então, para termos um coração limpo, nós temos que realmente desentronizar esse amor próprio exagerado que é a idolatria. É o segundo passo. Primeiro, pureza sexual. Segundo, o coração entregue diante de Deus. Nosso coração é enganoso, querido, muito enganoso e pecador. A pureza no íntimo é um presente de Deus oferecido aos que clamam com fé pela fonte de água viva do Espírito. É o que Jesus falou à mulher samaritana. A gente procura felicidade de várias maneiras. A mulher tinha tido 5 maridos e o que agora tinha nem era marido dela, morava com o marido de alguém, não era marido dela. E a gente sabe que para ser limpo de coração a gente tem que beber dessa fonte. Acima de tudo é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, mas as águas vivas do Espírito Santo elas vão estar aplicando essa obra redentora na nossa vida. Depois nós falamos sobre a obediência, as maneiras de purificar o coração. A obediência. Se não houver obediência, querido, o coração não estará limpo, é preciso obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Não existe a possibilidade de alguém resolver tornar-se cristão e ao mesmo tempo rejeitar os plenos direitos de Cristo que Cristo tem sobre a sua vida. Ainda que exista uma teologia que apresente a carnalidade como opção para o cristão, a verdade é que para se converter é necessário que a pessoa entregue ao Senhor os direitos sobre a sua vida.
A Bíblia fala que quem ama Jesus obedece a ele. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Não adianta declarar que temos uma união salvadora com Cristo e continuar no pecado. Romanos 6 diz: como viverei no pecado se eu morrer para ele? Pecar tem que ser um acidente, não pode ser algo constante. Não, estou vivendo assim, de maneira contrária à palavra de Deus, porque não consigo fazer diferente. Porque... E é sempre as desculpas, meu querido. Se você encara o pecado com essa ideia, com essa concepção de que pecado é coisinha à toa, você não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você morrer em pecado, em prática de pecado, você está mal diante de Deus. Porque você precisa lidar com o pecado imediatamente. Você teve convicção de pecado e quem nos convence é o Espírito Santo? Leve esse pecado imediatamente para a presença de Deus, leve-o à cruz do Calvário, confesse, peça misericórdia, peça ajuda de Deus para ver verdadeiro arrependimento. Entregue seu Espírito Santo, porque pecado sempre vai gerar morte. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Você acha que você morrer em pecado você vai estar bem? Eu não confio nisso. Pelo que a Bíblia ensina, nós temos que lidar rapidamente com o pecado, temer a Deus e apartar-nos do mal. Hoje vamos para uma das coisas que é necessário para ter um coração limpo. E eu creio que é a principal necessidade para a volta de Jesus: arrependimento. Quando Jesus veio a primeira vez, a pregação que João Batista teve é: arrependei-vos e crede no Evangelho. E a mesma necessidade para a sua segunda vinda. Se você está realmente esperando a volta de Jesus, que ele tenha uma vida de temor e de arrependimento. Após a primeira pregação evangelística no poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a multidão de ouvintes convictos dos seus pecados perguntou aos apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2:37. O sofrimento interno, o texto diz, compungiu-lhes o coração. Foi o peso da consciência. A única solução apresentada foi esta: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. A remissão ou perdão envolve remoção. Todo pecado mancha o coração. O arrependimento e a confissão pública, concretizada na celebração da ordenança do batismo, purificam o íntimo. Jesus instituiu a ceia com essa mesma finalidade, não mais para os pecadores que estão abandonando o mundo e os seus valores, mas para os filhos de Deus que abandonam seu pecado. Foi essa lição que Jesus transmitiu a Pedro quando este não queria permitir que Jesus lhe lavasse os pés em João 13:8. Jesus convenceu-lhe que sem essa lavagem Pedro não teria comunhão com ele. Pedro, apavorado, rogou imediatamente que Jesus lavasse o corpo todo. Mas Jesus respondeu de que quem já tomou banho no batismo não precisa de nada mais do que lavar os pés. Assim somos levados a reconhecer que Jesus usava linguagem simbólica para ensinar a importância do arrependimento na participação da ceia. Nesses momentos da participação na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, ele oferece a si mesmo para perdoar aos que sinceramente se arrependem. João escreve em 1 João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos. O arrependimento significa, segundo o grego original, mudar de mente, metanoia. Assim podemos considerar a renovação da mente uma espécie de purificação do coração. Por meio de Ezequiel, Deus ordenou aos israelitas: lançai de vós todas as transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e espírito novo, pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Ezequiel 18:31. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento é necessário deixar o pecado. Por um lado, a pureza de coração
é a consequência da atuação de Deus, convertendo e limpando as impurezas e a podridão do centro de comando da vida humana. Quando Deus regenera alguém, ele também purifica e santifica essa vida. Por outro lado, ele também exige que exerçamos a nossa responsabilidade pessoal. Não podemos deixar de nos arrepender como o filho pródigo. Devemos afastar-nos da imundície dos porcos, levantar-nos e voltarmos à casa paterna. Nosso Pai amoroso está disposto a nos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Colossenses 3:10. Sabemos que é genuíno nosso arrependimento quando passamos a sentir nojo do pecado, com que antes nos deliciávamos. Um cristão até pode cair em pecado, acontece, mas não pode sentir-se bem com seu coração manchado, maculado e com sua consciência ferida. Um arrependimento menos radical pode ser mero remorso. Se o pródigo voltasse para casa só por causa da fome, da solidão e da miséria que vivia na terra longínqua, poderia ter ficado sem amor genuíno pelo pai. Não se sentiria bem em casa, com o pai e com os irmãos. Ficaria muito feliz se o pai lhe arrumasse mais uma soma expressiva para voltar à vida que gozava antes de se esgotar sua herança original. Se isso tivesse acontecido, seguramente saberíamos que esse jovem não se arrependera. Pedro se arrependeu genuinamente por ter negado Jesus. Judas se suicidou porque não se arrependera genuinamente. Pedro mudou a sua mente de forma radical e foi perdoado e purificado. Passou a ser o mensageiro escolhido por Deus para pregar a milhares que se converteram. Judas sentiu a tristeza do remorso, mas o coração continuou imundo, firme no caminho da perdição. Você jamais vê Pedro de novo ter vergonha de Jesus ou ter medo de pregar o evangelho. Pelo contrário, ele vai ser preso, ele vai sofrer perseguição e até morrer pela sua fé. Foi crucificado de cabeça para baixo, diz a história. Então, querido, quando há arrependimento verdadeiro, há mudança de vida. Pessoa que não se arrependeu, ela continua na prática, gostando do pecado. Talvez você pergunte, mas o que eu faço para me arrepender? Você precisa entender, mudar a sua mente de que o pecado vai trazer morte na sua vida. Fale para Deus, abre o seu coração, diga tudo. Senhor, eu amo o pecado, eu gosto de fazer isso. Se o Senhor não me ajudar, se o teu Espírito não me ajudar, trazendo arrependimento, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, eu não vou conseguir. Tira do meu coração o desejo de pecar. Peça a ajuda de Deus, querido, se você está pecando, mas não brinque com o pecado. Não continue nessa vida de amar o mundo, de praticar aquilo que o mundo pratica. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você não se arrepender dos seus pecados e mudar de vida e viver para Jesus, você não tem como ter um coração limpo. Se você não tiver um coração limpo, se eu não tiver um coração limpo, jamais verei a Deus. Então, querido, tome uma atitude rápido. Vá para a presença de Deus se humilhar. Tem outra bem-aventurança que diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo conhecimento da tua palavra e pedimos que traga quebrantamento a cada coração que ouviu a tua palavra. Traz arrependimento verdadeiro, porque nós não queremos brincar com o pecado, não queremos acomodarmos ao pecado, nós queremos odiar o pecado, não o pecador. Nós queremos apresentar ao pecador a salvação, o evangelho, a esperança, o sangue de Cristo que purifica de todo pecado. Então nos ajude a termos uma vida santa e a sermos instrumento do Senhor para viver essa vida e ser limpos em Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.